Parece simples, mas eu vejo muita gente fazendo beiral com 50, 60, 70 centímetros de sobra de telha de fibrocimento. E não é toda telha de fibrocimento que vai suportar um beiral maior, um beiral de 50, 60, 70 centímetros. Num vídeo rápido, que é o vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre esse tipo de beiral e qual que é a melhor forma que você pode fazer aí. Como é no canal Falando de Cidade, você tem aqui a opinião de um arquiteto, como que você deve fazer da forma correta para não ter problemas futuros aí com o seu telhado. Então, já partindo para o primeiro ponto que a gente deve observar, são 3 pontos. A primeira deles é a escolha do tipo de madeiramento, a escolha do tipo de telha e a escolha da fixação da calha. São 3 pontos que você precisa observar. O beiral, ele tem comprimentos máximos aí para não ser considerado como uma cobertura pela prefeitura. Ou seja, ele tem que ir entre 40 no máximo 50 centímetros de beiral. Quando ele ultrapassa isso, é considerado uma área coberta e não simplesmente um beiral. Então, de forma simples, o primeiro passo que a gente precisa observar é o madeiramento. Por que que eu vou falar no madeiramento? Porque nas telhas de fibrocimento, o ideal é deixar aí no máximo 14 centímetros de beiral, 14 centímetros de telha sobrando. E este ponto é interessante desde este primeiro ponto até o terceiro ponto, porque o beiral feito só com a telha, sem o madeiramento sobrando ali para a parte de fora, você vai ver que você precisa fixar a calha aí da forma correta. E esse beiral, então, quando é só a telha saindo para fora, você tem que deixar no máximo aí 14 centímetros. Na prática eu já deixei 20, 30 centímetros e não tem problemas, desde que a calha não vá ali fixada na telha, que ela tenha a fixação própria, que ela tenha o suporte de calha preso lá na parede, que suporta esta calha. Neste caso, você pode deixar em um pedaço maior. O fabricante não vai recomendar, não recomenda mesmo, mas se você tem aí uma telha de 6 milímetros, de 8 milímetros, já suporta muito bem um beiralzinho aí de 20, 25, 30 centímetros sem problemas, que é para trazer aquela proteção numa janela, a proteção em um portão. Não tem problemas esse telhado assim no fibrocimento. Mas o madeiramento, ele é muito importante, a escolha das terças e a escolha dos caibros. Por que que eu digo a escolha das terças e a escolha dos caibros? Quando você deixa aí cerca de 50 centímetros para fora, este beiral saindo 50 centímetros, se a gente tem uma telha que o ideal é que ela não tenha aí na parte de fora dela mais do que 14 centímetros, se você vai deixar 50, 70 centímetros de beiral, você vai precisar que estes caibros, né, eles saiam ali para fora, esses 50 ou estes 70 centímetros, e você precisa que as suas terças que passam sobre estes caibros para receber a telha, que tenha também um apoio lá na ponta. Então, na hora de você escolher aí estes caibros, o ideal é que você escolha aí um caibro que suporte esta terça lá na ponta, que suporte o balanço. Então você já não vai deixar mais aquele caibro de 5 por 7, de repente você tem que deixar um de 10 por 5, de 7 por 14, de 20 centímetros de altura. Isso vai depender aí do tamanho do beiral que você vai deixar. Então o ponto principal aqui que você tem que entender é o caibro que sai para fora, ele tem que ter aí uma altura que suporte o peso deste beiral, né, que suporte ali a terça apoiada lá na ponta, e precisa ter na ponta deste caibro uma terça para suportar o apoio da ponta da telha, para que não fique apoiado apenas na ponta da telha, trazendo uma sobrecarga ali que faz com que ela tenha rachaduras, que faz com que ela tenha trincas. O outro ponto é a escolha do tipo de telha. Quando você vai fazer um telhado que você quer deixar um beiral maior, quer deixar aí um beiral de 50, 70 centímetros, 1 metro, o ideal é que você trabalhe com telhas mais grossas. Vou recomendar sempre aí a telha de 8 milímetros. A telha de 8 milímetros ela vai trazer uma menor probabilidade de infiltração,
ela vai trazer uma menor probabilidade de trincas, né? Ela vai trincar também, tem que ter aquele cuidado no manuseio, mas ela é mais segura. E no caso de beirais, isso é muito importante. Então a escolha do tipo de telha, eu já falei aqui em outros vídeos, a qualidade desta telha, não compre aquela telha mais barata, aquela marca mais barata, escolha uma marca que ofereça garantia, faça a instalação de acordo com o manual do fabricante e fazendo essa instalação correta você está garantido. Se tiver problemas, você aciona a sua garantia e você vai ter o suporte necessário, mas tem que estar instalado corretamente. E o terceiro ponto é o tipo de fixação da calha. Eu vejo muita gente fixando a calha na ponta da telha de fibrocimento. Já vi isso na telha de tipo calheta, né? Principalmente nas coberturas maiores. Já vi isso nas telhas de fibrocimento de 5 milímetros, de 6 milímetros, de 8 milímetros. Não é o ideal. O ideal é que você tenha o apoio correto aí para sua telha, que você tenha o suporte de calha, que você tenha o suporte para fixar ali na parede ou fixar no madeiramento e receber esta calha neste apoio e não parafusar a sua calha diretamente na sua telha. Você vai perder a garantia, você não vai estar seguindo o manual aí do fabricante, a não ser que no manual do seu fabricante tenha esta indicação que você pode fazer isso. Eu ainda não indico, não recomendo, mas se tiver é porque o fabricante fez a telha com esta especificação, mas na maioria não tem essa especificação. Você tem que pôr o suporte, instalar o suporte, fixar no local adequado, que é o madeiramento, que é a estrutura da sua casa. Então, galera, esses foram os 3 passos para fazer um beiral de telha de fibrocimento de forma segura, para que você não tenha problemas aí na sua cobertura, no seu telhado em telhas de fibrocimento.